Tudo bom com você? Hoje eu vou conversar com você a respeito da aveia, este cereal extremamente nutritivo e de extrema facilidade de acesso. Você entra num supermercado e você encontra aveia facilmente, sem aquela necessidade de ir em uma loja de produtos naturais. Eu vou contar para você se a aveia emagrece ou não, tá ok? A aveia é um alimento extremamente nutritivo e que ajuda no funcionamento do seu intestino. Mas é importante que você fique atento a alguns detalhes a respeito desse benefício. Para que você desfrute desse benefício, é necessário que você ingira água, você tem que ingerir algum líquido. Se você ingerir aveia com pouquíssimo líquido ou a seco, ela no seu intestino vai roubar a água ali presente, vai tirar a água das fezes e você vai ficar com as fezes ressecadas, vai fazer o efeito contrário. Ao passo que se você se hidratar normalmente, se você fizer um bolo alimentar da aveia com líquido, vai tranquilamente levar esse líquido para as suas fezes e você terá uma evacuação melhor. Um detalhe muito importante que é bom falar no começo desse vídeo é a respeito do glúten. Se você tem algum tipo de problema com o glúten, não pode ingerir glúten por motivos de saúde, a aveia você deve olhar no rótulo para ter certeza que ela não foi contaminada ou suja com glúten. Isso porque, apesar da aveia não ter glúten, ela pode ser processada em uma máquina que foi utilizada para processar outros cereais que contêm glúten. Então, essa informação, somente olhando na embalagem do produto, é que você vai saber se a aveia foi processada em um local com glúten ou sem a presença do glúten. Aí é que você vai ter a segurança total, mas a princípio ela não tem glúten. A aveia você pode encontrá-la em flocos, farelo ou farinha. Em flocos você encontra a maior quantidade de nutrientes. Em farelo você encontra uma maior quantidade de fibras. A farinha é feita com a moagem da parte interna do produto. A aveia tem bons índices de cobre, zinco, magnésio, ferro e manganês. Então você tem ali algumas propriedades muito boas em termos nutricionais. A aveia também é antioxidante, serve para o seu sistema imunológico e faz bem para a pele. A aveia atua de forma favorável no colesterol LDL e também nos níveis de glicemia, que é a quantidade de glicose que você tem no sangue. Se você tiver uma glicemia elevada, você é candidato a uma diabetes. E isso você não quer, não é mesmo? A aveia também é uma excelente fonte de proteína. Aproximadamente 17% é proteína. Ou seja, para cada 100 gramas de aveia, 17 gramas de proteína. Agora eu vou te explicar se a aveia ajuda a emagrecer ou não. Você tem que levar em conta, por exemplo, que a aveia em flocos tem 47% de carboidrato. Isso é um índice bastante elevado. Mas por que ela ajuda a emagrecer se ela tem muito carboidrato? Ela é um carboidrato complexo, ou seja, ele leva mais tempo para ser absorvido pelo organismo. É diferente, por exemplo, do açúcar, que é um carboidrato que te faz mal. Então, se você consome aveia em flocos, ela vai colaborar com a sua saciedade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um café da manhã que não é muito saudável e come, por exemplo, um pão francês, se você colocar um pouquinho de aveia no pão francês, você vai perceber que você vai voltar a sentir fome mais tarde em relação ao que você levava normalmente sem acrescentar aquela aveia. Porque ela se misturando com o pão dentro do seu estômago,
ela vai fazer com que o conjunto seja absorvido mais devagar, então vai aumentar a sua saciedade. Isso pode favorecer, se você tiver uma alimentação balanceada, isso pode favorecer com que você perca peso, porque você vai estar ingerindo um alimento com menos frequência. Agora, se você não tiver uma alimentação balanceada, vale lembrar que a aveia tem uma certa quantidade de carboidrato, que deve ser considerável, e também uma certa quantidade de gordura, uma certa e boa quantidade de fibra, que é favorável. Então, de um modo geral, a aveia é muito favorável, desde que você esteja sabendo usá-la, né? Usar da pior forma, que é se você tiver uma vida sedentária, realmente a aveia pode até, ao invés de fazer você emagrecer, pode fazer você engordar. Cada 100 gramas de aveia possuem aproximadamente 400 calorias, né? É bastante coisa, embora 100 gramas de aveia, né, para você colocar esse volume num pote, por exemplo, é um volume bastante grande. A pessoa, para ingerir 100 gramas de aveia, normalmente teria que ser em algum prato, né, alguma coisa que ela fez, talvez um iogurte, alguma coisa assim, né? Normalmente as pessoas misturam com iogurte, alguma coisa, né? Então, uma dica que eu queria dar para você é que a aveia, ela se mistura bem, tanto com sabores doces quanto salgados. Então você pode acrescentar pequenas quantidades de aveias em determinados pratos que você talvez não fosse acrescentar, achando que fosse ter uma alteração de paladar. Então, por exemplo, quando eu faço ovo que não seja cozido, né, obviamente que eu não faço frito, né, faço ovo pochê. Quando eu faço esse ovo, eu dou uma salpicada com aveia, né, e ele fica ligeiramente mais integral, digamos assim. Então aquele bolo alimentar ali no meu estômago vai durar muito mais tempo. E fica aí também a dica, né, que a clara do ovo tem uma substância também inibidora do apetite. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, fica essa dica também, tá ok?